de um comediante canadense lambendo o ouvido de um repórter durante uma reportagem, até um gatinho perdido que estourou em um aparelho de TV, confira os momentos bizarros de hoje capturados pela câmera. Durante o Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2014, realizado em Nanning, China, uma cena completamente incomum deixou uma impressão duradoura nos espectadores, e por um bom motivo. A vencedora da competição, a mundialmente famosa Simone Biles, teve a desagradável surpresa de ser atacada por uma abelha nesta ocasião. Enquanto estava no pódio, a americana foi avisada desta intrusão indesejada pela vice-campeã Larisa Lourdache. Ela lhe disse que havia uma abelha em seu buquê. Em pânico, Simone Biles reagiu imediatamente ao tentar afugentar a abelha. Infelizmente para ela, isso complicou a situação, pois desta vez o inseto começou a se virar. Naquele momento, a atleta tentou fugir o melhor que pôde, sem sucesso. Temendo uma picada, ela decidiu atirar temporariamente seu buquê ao chão antes de pegá-lo novamente e voltar ao pódio. Mas ainda não tinha acabado. A abelha então se refugiou no buquê de seu compatriota Kyla Ross, que por sua vez se livrou dele. Finalmente, a cena terminou com uma foto das 3 vencedoras que, como pode imaginar, ficaram aliviadas por não terem recebido nenhuma picada de abelha. Por outro lado, esta inusual intrusão fez uma cena que foi tão memorável quanto incrivelmente engraçada. Na verdade, obviamente fez Simone Biles e os outros 2 vencedores rirem muito. Agora, esta sequência de vídeos se espalhou pela internet. Em meados de novembro de 2020, Jonathan Ashworth, deputado britânico em Leicester, Inglaterra, deu uma entrevista muito agitada na televisão. De fato, o político, que também é secretário de Estado da Saúde, estava ao vivo no Sky News quando algo inesperado aconteceu. Enquanto respondia às perguntas da jornalista Sophia Reid sobre a vacina Covid-19, Jonathan Ashworth rapidamente percebeu que seu guarda-chuva estava se tornando difícil de controlar devido a rajadas de vento. Apesar disso, ele tentou continuar sorrindo, como se nada estivesse errado. Mas as coisas não correram como planejado. As rajadas de vento acabaram derrotando seu guarda-chuva, que foi derrubado. E ele não estava no final de suas surpresas porque, naquele momento, o projetor que iluminou sua performance na TV caiu sobre ele. Felizmente, o político teve o reflexo de pegá-lo antes que ele o atingisse no rosto. Foi uma situação incomum. No entanto, aparentemente divertiu o jornalista que estava no cenário da rede. Afinal, não é todos os dias que uma luz cai sobre um político no meio de uma entrevista. Horas antes do jogo de futebol entre Portugal e Hungria em 22 de junho de 2016, aparentemente Cristiano Ronaldo estava de mau humor. Então, quando um jornalista da emissora CMTV tentou entrevistá-lo, a estrela arrancou o microfone dele antes de jogá-lo enquanto ele estava caminhando com seus companheiros de equipe. Um incidente que obviamente deixou o jornalista sem palavras. Mas então, por que Cristiano Ronaldo teve uma reação tão adversa a uma pergunta tão simples? Na verdade, a mídia portuguesa publicou várias reportagens sobre a vida privada do jogador de futebol, incluindo o nascimento do seu filho. Desde então, Cristiano Ronaldo decidiu não responder mais perguntas da mídia, que após este fato, exigiu um pedido formal de desculpas do famoso esportista. Enquanto isso, os repórteres da mídia não foram postergados por tudo isso. 10 dias após o incidente, e com a ajuda de 2 mergulhadores, eles finalmente encontraram seu microfone. Mas é duvidoso que eles possam usá-lo novamente para entrevistar CR7, especialmente desde que os gerentes do canal decidiram colocar os equipamentos em leilão, cujos lucros serão destinados à caridade. Em 2012, os espectadores do torneio de golfe US Open testemunharam uma cena cômica, para dizer o mínimo. No final deste importante torneio Grand Slam, o vencedor americano Webb Simpson foi entrevistado pelo jornalista Bob Costas. Até o momento, tudo bem, mas enquanto ele respondia calmamente às perguntas, o golfista foi subitamente interrompido por um pássaro estranho. E não uma ave qualquer, foi um verdadeiro fã que, provavelmente em busca de alguns segundos de fama, ficou bem na frente da câmera, antes de começar a imitar o canto do pássaro. Porém, os seguranças não permitiram que o homem-pássaro continuasse a grasnar, pois removeram ele rapidamente da câmera. Entretanto, a cena cômica não pareceu incomodar o repórter. Depois de uma pequena brincadeira, ele retomou sua entrevista como normal. Quanto ao Webb Simpson, ele também tomou tudo isso como uma piada. Em sua conta no Twitter, ele até o apresentou como seu novo amigo. Parece que este estranho momento deixou sua marca no golfista profissional, e ele não é o único. Nas mídias sociais, esta cena improvável também divertiu muitos internautas.
Durante uma reportagem ao vivo, o jornalista canadense Chris Glover se viu em uma situação muito embaraçosa. Enquanto respondia às perguntas do seu parceiro de estúdio Dwight Drummond, um homem se aproximou e interrompeu sua intervenção. E esse homem em questão, que vários usuários da internet identificaram como o comediante Boyd Banks, decidiu lamber o ouvido do correspondente do CBC. E isso não é tudo. Evidentemente, embriagado, ele foi mais longe e também beijou o pescoço do jornalista várias vezes. Envergonhado, Chris Glover foi obrigado a terminar seu relatório o mais rápido possível e deixar o bar. E acima de tudo, para fugir de Boyd Banks, cujo comportamento foi condenado pelos usuários da internet, mas também pelo porta-voz da CBC, Chuck Thompson. Ele declarou: Chris Glover mostrou uma compostura e um profissionalismo notáveis em uma situação muito delicada. Infelizmente, a tendência de assediar os jornalistas continua, e nós levamos isso muito a sério. É por isso que Chris finalmente decidiu apresentar uma queixa contra o comediante. Diante de tal situação, Boyd Banks ofereceu suas mais profundas desculpas ao jornalista. Não há desculpas pelo meu comportamento ontem à noite. Eu sou culpado de tudo, disse ele. No entanto, não é certo que ele saia tão facilmente. Durante o programa Good Morning Denizli, na Turquia, o apresentador Kudret Çebiyoğlu teve que receber um visitante que era tão inesperado quanto incrível. De fato, Kudret estava ao vivo quando viu um gato aparecer do nada, mas ao invés de tentar repelir o gatinho, que se instalou no laptop, o apresentador preferiu deixar o animal se sentir em casa. Kudret usou até mesmo esta rara oportunidade para transmitir uma mensagem de conscientização aos telespectadores para ajudar os animais com mais frequência. Como você sabe, o inverno está se aproximando rapidamente e o frio se instala bem rápido. Ele disse: devemos abrir nossas portas aos gatos e dar-lhes comida e água, acrescentou ele. E para dar um exemplo, a equipe do programa acolheu o gatinho por um tempo antes que um funcionário decidisse adotá-la de forma direta. Isso, sem dúvida, inspirou os usuários da internet a fazer o mesmo. Em todo caso, inúmeras pessoas comentaram sobre esta sequência de vídeo, que é muito memorável. Por ocasião do programa A Current Affair, jornalistas do Channel 9 News entrevistaram Ray Graham, de 57 anos, sobre os cães agressivos em sua vizinhança de Morsfield, noroeste de Sydney, Austrália. E é preciso dizer que talvez tivesse sido melhor se eles não o tivessem feito. O motivo? O homem deu aos espectadores uma demonstração aterradora de agressão dos cães. Para dar peso às suas reivindicações, Ray Graham decidiu imitar seus latidos, nada mais do que isso. Naquele momento, sua esposa, chocada com isso, não pôde deixar de rir. E como se poderia suspeitar, esse vídeo, desde seu lançamento, ficou muito famoso. Vários internautas usaram até mesmo sua imitação para fazer vídeos de paródia. A partir de agora, ele é considerado uma celebridade, tanto que ele afirma que várias pessoas o param no mercado para pedir um autógrafo. Ou melhor, seu famoso latido. O homem, apelidado pela mídia como o Homem-Cão, tem o mérito de ter conseguido convencer os jornalistas da agressividade dos cães em sua vizinhança. Além disso, isso o tornou muito popular na Austrália, se não em todo o mundo. Durante uma reportagem em frente ao Muro das Lamentações em Jerusalém, um jornalista sueco da TV4 foi vítima dos perigos da transmissão ao vivo. De fato, ao apresentar seu programa, o homem foi subitamente interrompido por uma mulher israelense que aparentemente não tinha visto a câmera. A mulher ficou diante do jornalista antes de gritar o nome de seu neto várias vezes. Finalmente, a avó percebeu que estava sendo filmada por uma câmera e decidiu se mudar. No entanto, ela não tinha percebido que havia acabado de aparecer na TV, e não esperava também que o seu vídeo iria ter milhões de visualizações. Em todo caso, o momento incrível divertiu o jornalista e a equipe de filmagem, que acharam a situação hilariante, e nós entendemos o porquê. Zorbing é uma atividade que se tornou muito popular do outro lado do Atlântico. É basicamente uma bolha gigante onde a pessoa pode entrar e se deixar levar pela velocidade. Entretanto, esta bolha gigante, ou waterball, apresenta perigos reais, especialmente para aqueles que se encontram no caminho do balão gigante. E não é esse jornalista que vai dizer o contrário. Logo que ela começou a apresentar seu show, foi interrompida de uma forma tão surpreendente quanto cômica. Enquanto a jovem mulher estava no meio da vegetação, um dos balões apareceu logo atrás dela antes de bater nela de repente. Assustada, a jornalista se viu espalhada pelo chão. Sem mais delongas,
os membros da equipe apareceram para ajudá-la. Felizmente, a jovem não foi ferida. Raíssa Teixeira Melo, modelo brasileira e garota fitness, participou de uma demonstração ao vivo para mostrar aos telespectadores como aplicar protetor solar, e foi o anfitrião do show que teve a pesada tarefa de aplicar o produto no belo corpo da morena. Mas as coisas rapidamente correram mal. Após ter pedido permissão, ele espalhou o creme na barriga e nas coxas da Raíssa. E isso fez perceber que a manifestação se voltou um pouco demais para a massagem. Mas aparentemente foi difícil convencer o jovem que, levando muito a peito seu papel, chegou até a tocar as nádegas da modelo. Surpreendido por seu gesto, a principal preocupação foi muito perturbada e o fez entender que ela não queria que ele a tocasse ali. No entanto, ele não parecia ter aprendido sua lição e alguns momentos depois, quando a apresentadora tocou novamente o traseiro da jovem, ela aprendeu a seu custo. Sim, Raíssa Teixeira acabou dando uma boa bofetada e o pior nem está lá. Após um breve momento, a modelo concordou em deixar o homem continuar tentando aplicar o protetor. Então, ele aproveitou a oportunidade para apalpá-la novamente, um gesto que lhe valeu uma nova bofetada. E não só isso, a jovem mulher também jogou os produtos em seu rosto antes de deixar o conjunto, muito zangada. Por outro lado, não se deve esquecer que os apresentadores do programa tinham decidido brincar com ela. Sim, foi tudo apenas uma brincadeira. No entanto, não é certo que faça todos rir. Agora cabe a você nos dizer nos comentários qual destes momentos mais o surpreendeu. Você conhece alguma outra sequência de vídeo que seja igualmente surpreendente? Conte pra gente nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.